E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? É o seguinte, hoje a gente vai responder as questões que eu tinha anexado no último vídeo para a CNU, Bloco 8, Concurso Nacional Unificado, Realidade, Curso de Realidade Brasileira. As nossas aulas foram até República Democrática, e aí então eu selecionei aqui 7 questões, não são muitas não, do próprio simulado, algumas delas são do próprio simulado da SES Gran Rio, o próprio simulado da CNU, que eu vou resolver com vocês aqui. Eu vou deixar o link de novo desse material aqui anexado para quem quiser pegar e ir acompanhando aqui no vídeo diretamente, tá bom? Eu já peço desculpas logo de cara também pela voz anasalada. Eu tô gravando esse vídeo num domingo e eu tô bem, ó, eu tô tossindo, tá? Hoje tá difícil, mas tô me tratando aqui, certo? Então vamos lá. É, Essa semana provavelmente a gente vai ter mais aula de realidade brasileira, então a gente vai ter aula sobre a ditadura militar e a gente vai seguindo todo o cronograma até onde a gente conseguir da realidade brasileira do CNU, tá bom? Então, sem mais delongas, já vamos abrir aqui. Então, nós já temos aqui a questão 1, certo? Do nosso, da SES Gran Rio. Vamos lá, eu confesso para vocês que eu não gosto muito da prova da SES Gran Rio, porque eu já fiz concursos da SES Gran Rio. Algumas questões, eu não sei se vocês têm essa ideia também, eu acho algumas dúbias assim, sabe? Meio. Mas enfim, vamos fazer e a gente responde aqui. A primeira, o sinal verde para as negociações que consagrariam o alinhamento Brasil-Estados Unidos foi dado no discurso de 31 de dezembro de 1941, então era Vargas, no qual o presidente Vargas falava da importância da solidariedade continental. Contudo, foi em janeiro de 42 que a situação ficou efetivamente definida. Os últimos esforços dos representantes diplomáticos do eixo foram afastados. Então, o Brasil está se alinhando aos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. E ainda no dia 28 de janeiro foi realizada uma reunião em Petrópolis do presidente com seus ministros, em que se decidiu o rompimento de relações diplomáticas com a Alemanha, a Itália e o Japão. Não se tratava ainda de uma declaração de guerra. Não era, você está rompendo ainda, diplomaticamente, mas não é uma declaração de guerra. Mas em fevereiro de 42, o plano de operações preparado pelo exército americano, prevendo a ocupação do Nordeste brasileiro, estava pronto, que vai ser a base, né, dos Estados Unidos no Rio Grande do Norte. Em março, a permissão para o desembarque foi concedida. Então nós temos aí um texto, certo? Aí a gente já vai para o comando que inicia aqui. Ó. As ações do governo brasileiro na Segunda Guerra Mundial, descritas no texto, colocaram o país em uma posição de... Aí acho que a pergunta é direta, né, gente? O comando é direto. A aproximação estratégica ao firmar uma aliança formal com o grupo que vencia desde o princípio. Quem é o grupo que vencia desde o princípio? Os Estados Unidos, ele entrou na guerra só depois também. Quem estava vencendo no começo, a guerra, que iniciou a guerra, foi o eixo, principalmente a Alemanha. E o Brasil, o próprio texto fala, não se firmou com a Alemanha, ele se afastou do eixo. Ele rompeu relações com o eixo, então está errado. O grupo que vencia desde o início era a Alemanha. Depois que os aliados começaram a vencer a guerra com a entrada dos Estados Unidos, depois da Batalha de Stalingrado, né? A da União Soviética. Então é isso. A gente já descartou, né, gente? B. Neutralidade parcial, ao simbolizar mais uma ação ambígua da diplomacia brasileira. Não, ele não ficou neutro. A partir do momento que ele rompe com a Alemanha, ele já se mostra que ele não é neutro. Então não é uma neutralidade parcial. Tá bom? C. Liderança local, ao obrigar a entrarem no conflito os outros países sul-americanos. O Brasil não obrigou os outros países a entrarem no conflito. D. Alinhamento político, ao estreitar laços com uma grande potência do continente. Quem que é a grande potência? Estados Unidos, então a gente já achou aqui a resposta. Certo? Resposta D. E a E. Vantagem comercial, ao definir o afastamento em relação a países periféricos. A gente não se afastou de países periféricos, nós nos afastamos
em relação ao eixo, diplomaticamente. Tá bom? Quem que é o eixo? Alemanha, Itália e Japão. Beleza, vamos para a próxima questão. Vou descer aqui o nosso PDFzão. A2. Então estamos aqui com ela. Deixa eu tomar água, que a voz vai embora, né, gente? Bora. Por isso mesmo, o coronelismo, opa, uma questão de Primeira República, é sobretudo um compromisso, uma troca de proveitos entre poder público progressivamente fortalecido e a decadente influência social dos chefes locais. Então, o poder público, ele se baseia ali no poder dos chefes locais, decadente porque o Brasil quer se industrializar e tal. Notadamente dos senhores de terras. Não é possível, pois, compreender o fenômeno sem referência à nossa estrutura agrária, o Brasil extremamente agrário, que fornece a base de sustentação das manifestações de poder privado, ainda tão visíveis no interior do Brasil. O texto indica que o fenômeno social mencionado... Qual que é o fenômeno social mencionado, gente? É o coronelismo. Tá bom? A. Demarcava o mandonismo das elites urbanas constituídas. Primeiro que o Brasil era agrário. O Brasil ele passa a ser mais urbano a partir das décadas de 50 e 60. Então, não é elites urbanas. B. Buscava atuação social por práticas patrimonialistas. Acertamos. O que a gente está falando aqui sobre isso? O que seriam essas práticas patrimonialistas? A gente está falando da elite agrária estabelecida no Brasil, enraizada no Brasil, tradicional no Brasil, que tinha o poder através do eleitorado, certo? Porque o eleitorado, a maior parte da população brasileira era rural e o voto era para homens acima de 21 anos que fossem alfabetizados, e a maioria dessas pessoas, desses eleitores, eram funcionários, trabalhadores desses coronéis, desses latifundiários, certo? Então eles controlavam, porque não existia exigência do voto ser secreto ou aberto. Então eles faziam com que fosse aberto. E aí eles dominavam o chamado curral eleitoral, é o chamado voto de cabresto, para eleger os candidatos que eles queriam próximos dele. Então você tinha uma troca de favores. Sabe? É uma troca de favores. Quando se fala assim, práticas patrimonialistas, são em relação à estrutura social estabelecida no Brasil já há séculos. Compreenderam? Então, alternativa B. Vamos ver as outras? A C. Valorizava a centralização das decisões institucionais. Não, era descentralizado, porque os coronéis eles acabavam tendo poder em cima do poder federal. Porque o poder federal era eleito por conta das práticas dos coronéis. D. Estimulava o rigor fiscal nos pleitos políticos eleitorais. Rigor não. O que você menos tinha era rigor, como eu falei para vocês da prática do voto de cabresto. Não existia justiça eleitoral, lembre-se disso. E aprimorava o processo democrático no meio rural. Aprimorar o quê? Que democracia é essa que o coronel ele escolhe quem ele quiser para governar? O Estado, os deputados, os senadores, o governo federal, a presidência. Então, que democracia é essa? Por isso, alternativa B de bola. Vamos descer aqui para a terceira. E a terceira tá rompida aqui, peraí. Vamos ver se a gente consegue pegar ela aqui, ó. Dá para fazer, vamos embora. A terceira diz assim para a gente, vamos lá, gente. Durante a Era Vargas, então uma questão de Era Vargas de novo aí. Entre os anos de 34 e 37, que é o período de governo constitucional, né? É conhecido como período constitucional, devido à promulgação da Constituição de 34, que pôs fim ao período provisório. Nessa época, o cenário político brasileiro foi marcado pela bipolaridade entre duas forças ideológicas, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, socialista, né, ou de esquerda, mas que tem vários grupos comunistas, socialistas e tal,
E a Ação Integralista Brasileira, sobre esse contexto, assinala a alternativa correta. A AIB tinha membros da AIB que tinham uma influência do fascismo italiano, certo? Não eram todos, mas tinham. Vamos lá. A Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, representava os interesses da elite agrária e industrial do país, defendendo a manutenção da ordem vigente. Primeira coisa, o texto fala sobre o governo constitucional, que é a ANL, Aliança Nacional Libertadora, e a AIB, que você tem vigência no Brasil entre 34 e 37. Governo constitucional. Você tem, assim, destaque, né? Não vigência. E aí, a alternativa A pergunta sobre AL. Nada tem a ver com ANL e nem AIB. É para você confundir principalmente com a Aliança Nacional Libertadora, que era socialista. A Aliança Liberal era a campanha que o Getúlio Vargas participava durante a Primeira República para acabar com o coronelismo. A Aliança Liberal é aquela que era ele, o João Pessoa, certo? E os mineiros apoiaram depois. Então, é uma coisa lá atrás. E ela era contra as elites agrárias, ou, né? Era a favor de uma criação de uma elite industrial, mas não agrária. Não tem nada a ver. A B fala assim: os integralistas, liderados por Plínio Salgado, eram um movimento político de inspiração fascista que pregava o nacionalismo, o autoritarismo e o anticomunismo. É real. Tinha uma influência do fascismo italiano. Então, alternativa B. Já acertamos aqui. Vamos ver as outras, gente. A C. Durante o período constitucional de Vargas, a ANL e os integralistas atuaram em conjunto. Não, elas eram inimigas. Porque se a ANL é socialista e comunista, a AIB ela é anticomunista. Então não atuaram em conjunto, formando uma coalizão política para enfrentar as forças conservadoras do país. A D. A ANL e os integralistas se uniram em oposição ao governo Vargas. Nunca. Defendendo a restauração da democracia liberal e o fim do Estado Novo. Não. Inclusive, eles estão. Essa atuação, inclusive o contexto que a gente está falando, é antes do Estado Novo, que é a ditadura do Vargas. Está tudo errado. E aí, os integralistas, apesar de sua ideologia autoritária, apoiaram as políticas de Vargas e colaboraram com seu governo para implementar uma reforma agrária e administrativa e cultural. Bom, vamos lá. De certa forma, desculpem, a AIB apoiou, sim, o Vargas ao dar o golpe. Depois eles se opuseram ao Vargas porque o Vargas centralizou o poder e eles queriam o poder. Eles até tentaram dar um golpe, mas foi frustrado. Só que eles não apoiavam o Vargas para implementar uma reforma agrária. Nunca que eles queriam uma reforma agrária. Então, a alternativa correta é B mesmo. Já vou tomar uma água aqui. Vocês estão vendo que eu tô mal, né, gente? E já vou passar para a próxima. Oh, essa é grande, hein? Essa é grande em questões, não em comando. O estopim da Revolução de 1930, outra questão de Era Vargas, foi devido a um acontecimento inesperado no dia 26 de julho de 30. Estopim foi devido a um acontecimento inesperado no dia 26 de julho de 1930. Assinale a alternativa correta sobre esse fato histórico da sociedade brasileira que culminou com o fim da República Velha. A prisão de Luiz Carlos Prestes pelos representantes da República Oligárquica que contestavam a Semana da Arte Moderna de 22, promovida por Oswald de Andrade. Gente, a Semana da Arte Moderna foi em 22, a gente está falando em 30, já passou. Não pode ser essa, sabe? É uma questão sem pé, uma resposta sem pé nem cabeça. A renúncia de Júlio Prestes, ele nunca renunciou. Inclusive, não tem como o Júlio Prestes, que foi o que venceu as eleições do Vargas, renunciar, sendo que ele ainda não tinha assumido. O Vargas deu um golpe no Washington Luiz, que era um dia antes da posse do Júlio Prestes. Não confundir Júlio Prestes com Luiz Carlos Prestes. Importante. A candidatura da presidência, devido ao movimento tenentista,
assumir o governo provisório de Manaus e seus ideais serem difundidos em todo o território nacional. Não eram difundidos em todo o território nacional, mas o Júlio Prestes não renunciou porque ele não tinha nem assumido ainda quando teve o golpe de 30. C. O assassinato de João Dantas no presídio sendo considerado suicídio, onde o mesmo cometeu homicídio de Arthur Bernardes, que foi apoiado pelo governo federal, como sucessor de Washington Luiz, devido à crise econômica ocasionada na quebra da Bolsa de Nova York, que afetou profundamente a política do café com leite. Assim, não tem um pé nem cabeça, assim, as respostas aqui. Assim, Arthur Bernardes, o assassinato de Arthur Bernardes foi apoiado pelo governo federal. Uhum. E quem que ia assumir depois do Washington Luiz, gente, era o Júlio Prestes. D. A morte de... Assim, vocês já estão percebendo que a César Granrio coloca respostas absurdas. Nesse ponto, é positivo pra gente. Por que é positivo pra gente? Porque a gente consegue achar esses absurdos, esses distratores absurdos que existem. A morte de 4 estudantes, Martins, Miragaia, Drauzio... Errou porque isso aconteceu na Revolução de 32, que é a Revolução Constitucionalista. A gente tem que sempre lembrar que existe... O que é chamado de Revolução de 1930 é o golpe de Estado do Getúlio Vargas com o exército no Washington Luiz, um dia antes da posse do Júlio Prestes. 32 é um processo, é um movimento provocado por São Paulo para exigir uma Constituição e mais autonomia de São Paulo em relação a Getúlio Vargas, criticando Vargas de ser ditador, acusando por conta dos interventores militares, certo? Na qual se tornaram símbolo da Revolução Constitucionalista através da sigla MMDC. Isso aqui é 32, não é 30. Que contestavam a falta de uma Constituição e retorno da oligarquia de São Paulo como protagonistas na política brasileira. Se estivesse perguntando sobre 32, estaria certo. Então tem que ser a gente. Vamos lá, né? Convenhamos aqui. O assassinato de João Pessoa em uma confeitaria do Recife. Na época, tinha perdido as eleições presidenciais em março de 30, enquanto vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas para Júlio Prestes. Esse fatídico acontecimento desencadearia o episódio histórico que ficou conhecido como Revolução de 30, certo? O João Pessoa era o vice do Vargas, eles perderam as eleições. Tempos depois, o João Pessoa foi assassinado. O assassinato do João Pessoa, ele não foi por conta de questões nacionais, mas sim questões políticas, mas regionalizadas. Quando ele foi governado presidente do estado da Paraíba, ele modernizou e tal, ele bateu de frente com as elites agrárias, as oligarquias da Paraíba. E com isso, ele gerou muito desgaste político na Paraíba. E gerou o que causou o assassinato. O Vargas utilizou disso para deixar nas entrelinhas que a culpa é das oligarquias nacionais, entenderam? Para justificar, para desencadear a Revolução de 30. É isso que eu quero que vocês entendam. O Vargas, ele sabia usar muito bem, construir narrativas. Essa é uma das características do Vargas. Gente, é o seguinte, vocês estão percebendo que eu estou ficando sem voz e eu não estou podendo fazer além disso. Faltam algumas questões, mas eu vou deixar essas questões para resolver na próxima aula, tá? Porque eu não vou dar conta de gravar agora, vocês estão percebendo. Eu sei que é gravado e tal, eu poderia gravar depois e colocar aqui, mas não, eu já quero lançar esse, porque eu preciso descansar a voz, tá bom? Pelo menos parar de tossir, porque eu tô segurando a tosse aqui, mas é isso, desculpa, gente. Mas vamos lá, vamos juntos. Espero que vocês tenham gostado, amo vocês de coração, espero que vocês tenham acertado. Deixa aqui nos comentários e também a folha aqui para vocês responderem. Faltam só 3 questões, mas é porque eu acho que eu não vou dar conta de responder aqui num vídeo só. Então a gente vai dividir porque eu tô... Opa, bati no microfone. Debilitado mesmo nesse sentido. Amo vocês, gente. Beijo. Fui.